E fato Seleção Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de agora trazendo todas as últimas notícias, tudo que o craque Miller falou sobre a vitória do São Paulo ontem contra o Grêmio. São Paulo se afastando da zona de rebaixamento, 2-1 de virada para o nosso querido tricolor. Antes de mais nada, desça aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Então se inscreve aí, meta de 25 mil inscritos, dá essa força para esse jovem São Paulino aqui. Bora assistir o vídeo, no final eu volto, a gente vai falar um pouco sobre o jogo, sobre as polêmicas, muita coisa pra gente debater e comentar aqui. Créditos e direitos autorais, deixa aí na descrição, sem mais enrolação, já sabe. Simbora pro vídeo. Chile, os gols do São Paulo ontem contra o Grêmio no Morumbi, a Marina Buffon acompanhou. O primeiro gol foi do Grêmio, Aravena, né? Aí, ó, começa essa falha horrível do Pablo Maia. Falha do Pablo Maia. E poucos falaram, mas pra mim o Rafael também falhou. Aí o Aravena caminhou, ele se posicionou errado e deu o canto para o Aravena chutar. Ele correu para trás, né, o Rafael? O Pablo Maia até que compreensível, né? Tá fora. Tá voltando agora, né, Miller? Voltando agora, tá. Ele errou mesmo, ele mas errou. não pode, não. Aí Arboleda empata o jogo. Melhor zagueiro do São Paulo. Olha, Zé Ivaldo, aprende aí, Zé Ivaldo. Esse é o gol do zagueiro dentro da área, não tem conversa, né? É isso que ele tinha que fazer. Ainda bem que ele não fez, né? Ainda bem que ele não fez, né, Chico? Agora, o pênalti. Alguma dúvida sobre o pênalti? O pessoal do Grêmio reclama de uma falta do Arboleda lá, uma mão no rosto do jogador do Grêmio. Eu achei pênalti. Nesse lance aí. Eu achei legítimo o pênalti. Eu daria. Nesse lance aí, que é a disputa de cabeça ali. Olha lá, bola pra dentro da área, uma disputa de bola ali. Quer ver? E aí depois, na sequência, vem a... Não seria absurdo não dar o aí, ó, pênalti. ali que entendem que teve uma mão do Arboleda no rosto do jogador. Vocês acharam normal, Miller? O lance foi Não, foi a normal? cotovelada do Arboleda no jogador. Teria acontecido isso. Mas se você... Nesse lance que o Grêmio reclama. Eu achei disputa normal. Mas se você olhar por trás, você vai ver que o Arboleda, ele não pega no rosto do jogador, ele pega no ombro. Aí, no pênalti... Estão disputando espaço, né? Rafa, pra mim foi uma disputa normal. Não foi falta do Arboleda. Pra mim também. Mas eu posso falar uma coisa pra vocês? Mas o zagueirão do Grêmio, o Luciano de Costa, mano. Só por Deus. Aí Luciano faz o gol da vitória, resultado importantíssimo pro São Paulo, né, Miller? Claro, 3 pontos em casa, mas pra mim, é como disse um amigo meu, um juiz, ex-árbitro italiano, assim, é pênalti de VAR brasileiro. Tá certo. Vamos rápido. Jogador do Grêmio, Camilo, né? do Camilo em cima do Luciano. Pra mim, não é um chute pra pênalti, mas não é pra falta. Aí, a cotovelada do Arboleda, que um monte de gente tá falando isso. O Godoy explica. É um movimento natural do jeito que ele está fazendo ali, subindo, ganhando, tentando antecipar o jogador do Grêmio, fazendo um movimento de braço. Não chega na bola, né? A bola não chega ali onde eles estão disputando o espaço. Acertou a cabeça do adversário. Deveria ter sido marcado. Aí veio o lance, ó. Aí é o lance em que... Parou! Para aí, beijinho. Eu vou falar pra você, Godoy. Eu vou te falar e depois você... Por favor. Olha a bola, gente. Aí o Camilo dá um chute bem no tornozelo. Aí, parou. Volta. Aí, parou. Ó, faz só nesse lance só. Só eu quero. Esse é o lance do pênalti. Eu não tinha enxergado isso. Sim. Eu só vi agora. Houve o contato. Aí a pergunta é aquela que não quer calar. O impacto esse contato aí causou impacto suficiente para considerar como faltoso? Se foi marcado aquele pênalti no Arrascaeta... Todo pênalti vai ser. Acabou. Se aquele pisão no pé do Arrascaeta foi falta que todos conservam, houve o contato... Tá. Mas e aí, houve o impacto? Não interessa. Ali o jogador do Grêmio foi chutar a bola, Deixa lá, gente, ele tá falando em cima do lance. Tira o pênalti aí, pô. Foi chutar a bola, chutou a perna do adversário. Só esse lance que eu quero. Aí. Vamos lá, Godoy. Então, foi chutar a bola, chutou a perna do adversário. Mas não teve impacto. Bom, se aquele pisão que foi pênalti no Arrascaeta... Então, pra você... Esse também. Pênalti. Pra você, Quesada, na Rádio Bandeirantes, você falou que foi pênalti. Falei, ainda bem que o professor aqui me salvou, porque aí quando você fala que não, mas eu não tinha visto esse lance, você que me orientou aqui, eu pedi pro
pro pessoal aqui de cima, pedi pro Hernani, e aí mostrou, porque eu não tinha visto esse chute no tornozelo do Luciano. Eu não tinha visto. Mas a imagem que você tinha visto não é tão conclusiva como Da essa Band. daqui. Essa ajuda muito. É da né? Band, não, da Sport TV, desculpa, da Sport TV. Essa imagem. Não, pênalti claríssimo. O Godoy já explicou pra gente aí, né? Marília, tem uma dúvida, Marília, que ela falou pra nós aqui. Se esse chute é pra ser falta. Eu sinceramente acho que em câmera lenta, qualquer tipo de contato parece agressão. Não considero esse contato. Mas ele dá um chute, Marília. Não, eu tô vendo que tem um contato. Eu não considero eu sei. isso um chute. Eu não daria esse Você pênalti. não acha que foi um chute? Não. Então você acha que foi o quê? Acho que é um contato. Acho Normal. Que eu acho que ele tenta... Ele Chutar a bola e não... ele encosta. Eu acho que ele encosta. Eu só não acho que seja faltoso para ser marcado o pênalti. Porque se isso é faltoso, também o que fez o Arboleda é faltoso. Porque encostou no outro jogador com o braço. Se a gente for pensar que todo contato vai ter que ser marcado, porque a regra diz que o contato precisa ser marcado, na minha opinião, eu acho que esse virou um outro esporte. Quando você jogava bola, existia esse tipo de contato dentro da área, a gente não discutia. Contato, futebol é esporte de contato. E agora parece que qualquer tipo de contato dentro da área virou obrigatoriamente pênalti. Na minha opinião, entendo a explicação. Imagino que amanhã a gente vai ouvir os áudios do VAR, a gente vai ouvir isso da comissão de arbitragem, mas eu não considero faltoso para marcar a penalidade máxima. Eu vou voltar para você. Para mim, assim, se não fosse dado a maioria dos pênaltis como esse, para mim não é. Tá. Então, a linha de raciocínio da Marília tem muito a ver com isso daí. Qual é o critério? Isso. Exato. Qual é o critério? Então, na linha de raciocínio da Marília, nenhum dos que foi não era para marcar pênalti. Nessa intensidade não se marca. Agora, aqui está sendo marcado. Se está sendo marcado, sim, mas se você colocar então na segue essa uniformização. Mas se a gente assistir esse lance várias vezes em velocidade normal, Neto, você vai falar assim, Para mim não foi pênalti de Arrascaeta, não foi pênalti esse. Vários não foram pênaltis. Vários. Mas o futebol de hoje é pênalti. Uma pergunta, a gente tem a velocidade normal só para ver? Não? Tem, solta a velocidade Então, por favor, normal. Vamos lá. Vai, Beijinho, volta, Beijinho. O cara tomou um beijo no pescoço, velho. Aí essa é a velocidade normal. Essa ainda é tá velocidade slow motion ainda. Não, isso ainda é slow motion. Não, bota normal. Não vai ter. Não tem? Tá bom. Isso aí é da Sport TV aí, do Premier League. Godoy, por favor, chegue ao seu recinto. Agora, a vitória de 2-1 pro São Paulo e o André Silva batendo um pênalti no meio do gol, o São Paulo consegue vencer, meu querido Quesada. E aconteceu uma coisa maluca no início da partida, 7 segundos, São Paulo dá a saída de jogo, o Arboleda pega a bola, Netão, e ele lança a bola, o Lucas Ferreira dá uma lasquinha e o André Silva quase abre o placar. Seria o gol mais rápido da história do Campeonato Brasileiro, superando o Nivaldo naquele jogo de 89, Náutico e Atlético Mineiro. O jogo era do São Paulo, né? Só que aí o Pablo Maia, que substituiu ainda no primeiro tempo o Marcos Antônio, vai disputar uma bola com o pé mole justamente com a Aravena. Aí o Monsalve pega essa bola, lança o Aravena e o Grêmio abre o placar. Na volta, o Arboleda empata o jogo num golaço de cabeça e esse lance já é discutido por você. No finalzinho, né? Já no finalzinho. E o Zubeldia fica mais com moral ainda depois de mais uma vitória. Precisava, né? Porque o São Paulo não vinha bem. Mais uma expulsão. Quando começa o jogo, Neto, o São Paulo estava na zona do rebaixamento. Quando ele toma o gol, você imagina o impacto disso, né? O São Paulo poderia ter dormido essa rodada, né, na zona do rebaixamento, isso não aconteceu. Marília Ruiz e São Paulo. O Grêmio agora tá. Eu acho que ontem teve um time que tentou ganhar. Entendo que a situação do Grêmio, com meus respeitos à família da filha do Mano Menezes, com essa tragédia que aconteceu, uma tragédia. Até chorei ontem por causa disso, cara. É impensável a dor, né? 2 crianças, além das outras pessoas envolvidas no acidente. Então o Grêmio já veio numa situação bastante pressionado, no meio de semana perdeu a liderança do seu grupo na Sul-Americana, não estava com o seu técnico, sabe que faz um campeonato de tentar se recuperar, os 2 zagueiros fazem um campeonato ruim, sai à frente do placar, o que me parecia naquele momento não é que uma questão de justiça ou não, mas e não consegue segurar o resultado. Eu acho que teve um time que mereceu, que a gente fala assim, as estatísticas, quem quis ganhar, de fato foi o São Paulo, mas para mim o lance que decreta a vitória do São Paulo foi legal. Vamos lá, então a gente vai para um break. Meus amigos, o jogo de ontem que pra mim
pelo menos no começo do jogo, aparentava que não seria um jogo muito difícil para o São Paulo. O São Paulo parecia que ia fazer o gol a qualquer momento. Pelo controle, não por chances criadas, que o São Paulo é um parto para criar chances, mas sim pelo controle de jogo. O Pablo Maia acabou dando uma ramelada e aí o jogo se complicou. Sinceramente, por algum momento eu achei que o São Paulo ia perder aquele jogo. Mas o time... Isso é uma coisa que aconteceu na temporada passada que me agrada. O São Paulo, independente se ele tá ganhando, perdendo ou empatando, a maioria das vezes ele tem um centro, ele tem um padrão. Não entendo aqui um padrão de jogo que eu ainda não consigo ver o São Paulo criando de forma natural e jogando de forma natural. Eu acho que o São Paulo se esforça muito para jogar, mas o São Paulo ele não se perde. Sabe, o São Paulo não vira um time desorganizado e bagunçado. É isso que eu quero dizer. Independente do São Paulo tá ganhando, perdendo ou empatando, ele tende a ser um time organizado. Criar oportunidades, controlar o adversário, amassar o adversário, isso é outra história. Mas o São Paulo não é um time desorganizado, um time bagunçado. Esses dias eu tava assistindo o jogo do Vasco. Cara, é o Vasco, o Santos, sim, times de zona de rebaixamento. Mas são times que se desorganizam, que é bagunçado, que é feio ver jogar. O São Paulo dá raiva ver jogando às vezes. Porque é um parto para criar. Para mim o São Paulo não tem jogadas, é muito difícil, sabe? O São Paulo se esforça muito para jogar. Mas não é um time desorganizado, não é um time bagunçado. Isso é um bom começo. No ano passado o São Paulo tinha não só esse fator de ser um time organizado, mas era um time que tinha um padrão de jogo, que sabia como atacar, sabia como defender. O Zubeldia, durante toda essa temporada, muito por troca de sistema tático, muito por lesões, o Zubeldia ainda não conseguiu fazer esse time encaixar. O Zubeldia tá tentando fazer, mas esse time ainda não tá encaixado. O time... às vezes falta saída de bola, o time, às vezes o próprio Zubeldia complica um pouco o estilo de jogo do São Paulo. Por exemplo, ontem ele entrou com o Luciano por dentro, o Oscar por um lado, e eu não gosto disso. Eu não gosto que ele... eu acho que ele perde duas das melhores qualidades do São Paulo. Ele trazendo o Luciano para o meio é o lugar que o Luciano rende menos, e o Luciano até fez um jogo bem decente ontem, e ele empurrando o Oscar pro lado, ele limita as ações do Oscar pelo lado esquerdo. Mas o Oscar na China ele atuava pela esquerda, mas ele não atuava em cima da linha, ele atuava ali como um meia esquerda. Tinha um meia esquerda e tinha um meia direita. Era diferente. O Oscar ele tinha quase como livre acesso em todo o campo. Ele podia buscar a bola nos zagueiros, ele podia pegar a bola lá, ele podia pegar a bola centralizado. Ele era muito livre para jogar. Se o Oscar ficar saindo daquela posição, vai ficar um buraco do lado esquerdo. Então, para mim, o Zubeldia acaba fazendo o Oscar render menos e acaba fazendo o Luciano render menos. Porque os principais momentos do Luciano são dentro da área. Ele é um jogador letal, ele é um jogador chato. O pênalti, ele estava onde? Dentro da área. Quando o Luciano tem que armar o time, é um problema, porque ele não tem capacidade para isso. Mas quando ele é mais um jogador no sistema de criação, por exemplo, teve um lance numa tabela entre ele e o Lucas Ferreira e o André Silva. Ele, o Lucas Ferreira e o André Silva fizeram uma tabela. Não era ele criando, era, sabe, houve uma triangulação, houve uma combinação de jogadores. Ele não é o responsável, o Luciano ele não consegue ser o responsável pela criação do São Paulo, mas ele consegue ser mais uma peça no sistema de criação. É diferente do Oscar. O Oscar ele já consegue ter essa responsabilidade de ser o criador. Ele sempre recebe a bola levantando a cabeça. Ontem, os dois principais lances de ataque do São Paulo, o do André Silva e o do Lucas Ferreira, foram bolas alçadas do Oscar. Mas o Oscar estava onde? Se pegar os dois lances, ele está quase em cima da linha lateral. Então ele fica limitado a jogar a bola na área. O Oscar mais centralizado, ele pode fazer uma inversão, ele pode enfiar uma bola por dentro, ele pode achar o Enzo Dias passando por fora.
Então, eu acho que o Zubeldia ainda testa demais, ainda erra demais. Uma boa notícia foi ele colocando de novo o Luca, que claramente, após ele ter virado o tornozelo, ele sentiu, né? Ele caiu muito de mau jeito, o tornozelo dele virou muito feio. E acabou limitando um pouco os movimentos e o jogo dele. Mas é um menino que tem personalidade. Ele ainda sofre na parte física porque os jogadores profissionais passam por cima dele. Mas ele é um moleque que vai cavar muita falta. Se conseguir passar pelo primeiro é chato. É um cara que pode cavar muito pênalti. É um menino esperto. Ele dentro da área vai ser um inferno pro time adversário. Isso com certeza. Se ele conseguir pegar a bola ali na entrada da área para dentro da área, vai ser um inferno. Mas eu não acho que ele consegue fazer o que o Ferreirinha faz. O Ferreirinha, às vezes, ele pega a bola no meio de campo e sai rabiscando e carregando a bola. Eu acho que o Luca, ele ainda não consegue fazer isso. Ele pode vir a conseguir, mas ele ainda não consegue fazer isso porque a explosão física, ele ainda não tem a explosão física de um jogador profissional adulto. Então a explosão física dele é mais curta. Né? Ele tem ali 10 metros, 15 metros no máximo de sprint, de força física. O Ferreirinha, ele consegue pegar a bola, sair carregando ela lá do campo de defesa até o campo de ataque e dar continuidade. O Luca, ele precisa de um espaço mais curto, mas é um menino que tende sim a evoluir e a ser uma peça fundamental, assim como o Matheus Alves, que para mim também tende a ser uma peça fundamental, o Lucas Ferreira, que se tornou uma peça fundamental. Esse time do São Paulo tem tudo para encaixar. O Zubeldia, agora com a volta dos reforços, com a molecada, ele dando oportunidade para a molecada, esse time tem tudo para encaixar, tem tudo para ser um time bem interessante. E agora eu e você vamos poder cobrar do Zubeldia, porque ele vai ter a volta dos reforços. O Lucas deve voltar só depois do meio do ano, mas tem Ferreirinha, tem o Pablo Maia, tem o Oscar, tem a molecada da base que tá subindo e tá subindo bem. Thiago Mendes deve chegar aí no meio do ano. Então, aí a gente vai poder cobrar do Zubeldia para esse time jogar futebol. Esse time de São Paulo tem que jogar futebol. Uma boa vitória, uma atuação decente. Que o São Paulo consiga emplacar mais vitórias aí. Deixa aí a sua opinião, deixa o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like aí, se inscrever no canal se você não for inscrito. Fique com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.